Graça e paz, irmãos. Preciso de um retorno. Os irmãos que forem conectando aí, graça e paz a todos aí. Eu estou ajustando aqui, tem os últimos retoques aqui, em questão de som, questão de imagem, tá ok aí. Os irmãos que puderem dar um retorno aí, eu vou agradecer. Já vamos começar. Vamos lá. Deixa me ver aqui. Mesmo já tá entrando aqui, ó. O Marco, nosso irmão Marco, a nossa irmã Jô, nossa irmã Regina, paz do Senhor. Irmãos, tá legal o som aí? Como é que tá? Dá um retorno pra mim. Que eu fiz um teste agora há pouco, o som não havia ficado muito bom. Por isso que eu tô colocando fone. Então, por favor, me deem um alô. Se a transmissão estiver boa aí. Tá bom? Nosso irmão Milton Malaquias, saudoso irmão Milton. Nossa irmã Gi. Glória a Deus, Fernando Nando. Glória a Deus. Maravilha, Gi. Obrigado pelo retorno aí, Gi. Vamos aguardar um pouquinho até os irmãos entrarem. Dá mais uns 5 minutinhos. Aí nós iniciamos. Ok. Vamos reparar no fundo azul. É para dar um aspecto depois chroma key. Quando jogar para o YouTube, o pessoal da mídia consegue jogar com aquele fundo da igreja, né? O pessoal tem toda a técnica para mandar. Tá bom, irmãos? Saudade dos irmãos, a gente vê os nomes aqui, a gente já consegue personificar, lembrar, né, de todos, ó. Marcão, Davia. Nossa irmã Marinalva, sempre presente aí nos online. Os irmãos estão se achegando, glória a Deus. Então, nosso irmão Caio José, maravilha, Caio. O pessoal vai entrando aos poucos aí. Agradeço a Deus porque na terça passada não consegui concluir porque a demanda de internet estava muito grande na terça-feira. Hoje, graças a Deus, está bem melhor a internet. Já estava até pronto para transmitir lá da igreja. Nossa irmã Rosinha Nunes, aí a paz, minha irmã. Os irmãos estão chegando aí. O Regis também, nosso irmão Regis, hashtag. Tá, saudoso irmão Regis. Nossa irmã Márcia entrando aí. Nossa irmã Márcia, sempre frequente nas escolas bíblicas. Nosso irmão Marcelo. Olha, trouxe uma palavra abençoada aí na terça passada. Amém, meus irmãos. Daqui a pouco nós já iniciamos com uma oração. Tá bom, meus irmãos? E mais pra frente a gente vai tentar otimizar. De repente colocar um louvor de fundo, alguma coisinha. Por enquanto a gente está se adequando aí, né? Esperamos que não temos muito tempo para fazer isso, né? Esperamos que logo a comunhão, né, pessoal ela volte. Por enquanto nós estamos nos adequando, né? Vivendo esse momento, né, novo para nós, da melhor forma possível. Muitas igrejas aí estão também usando desse artifício, né? É uma forma de nos alimentarmos, né? De continuarmos alimentando a chama do Espírito Santo, né? O próprio livro de 1 Tessalonicenses 5 diz para não extinguir a chama do Espírito, né? Então, fazemos o que podemos aí para manter a nossa chama acesa. Ó, nossa irmã Tereza Silva também, a paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda aí à nossa sala. Nosso pastor André aí também ao vivo. Pastor, paz do Senhor, pastor. Deixa eu só postar aqui o layout. Se bem que o nosso irmão Marcelo já, sempre prestativo, já postou lá no grupo o tema da mensagem de hoje. Amém, irmãos? Então, vamos iniciar para não mantermos a rotina de iniciar no horário, irmãos. Então, aqueles que puderem, curvem suas cabeças, né? Vamos separar esse momento aí
de especialidade para Deus, né? Vamos desligar celulares aí, vamos tentar focar total atenção para Deus, né? A Bíblia diz que nós somos separados. E separados não quer dizer separado do comum. Então aquilo que nós fazemos para Deus tem que ser algo separado, algo de qualidade para Deus. Então vamos separar esse momentinho aí. Eu mesmo tentei separar um lugar aqui que não houvesse interferência de ruído, nem nenhuma interrupção, né? Não só porque eu ministro, né? Mas é interessante tudo aquilo que é feito para Deus seja feito de uma maneira, né, diferenciada. Amém, irmãos? Beleza. Então, gostaria de orar. Bondoso Deus, eterno Pai, eu te louvo, eu te agradeço pelo meu dia. Se eu estou aqui, meu Pai, à noite, é porque o Senhor já me guardou durante o dia. Então, bondoso Deus, eu te louvo, eu te agradeço para os irmãos que também estão acompanhando, Pai, essa live. E, Pai, é um momento totalmente diferente. Não esperava, meu Pai, passar por isso, nunca imaginei um momento do qual não pudéssemos dar as mãos, que não pudéssemos nos reunir, Senhor. E hoje, meu Pai querido, a tecnologia, Pai, tem nos auxiliado a isso. Então, Pai, muito obrigado por isso, meu Pai, que através dessas lives, através dessas transmissões via internet, que a chama do Espírito Santo, ela continue, Pai, sendo alimentada no nosso coração, ela continue, Pai querido, sendo nutrida, Pai querido, em nossos lares, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossas iniquidades, ó Pai. Pedimos também, Pai, uma visitação sobre os enfermos, ó Pai, nesse momento. Aqueles também que estão se dedicando, meu Pai querido, no ramo da saúde, da segurança, Pai querido, dos itens necessários da sociedade que precisam funcionar. E são as pessoas que se expõem a risco, Senhor, que também têm famílias, também têm preocupações, Senhor, são falíveis, Senhor. Então, bondoso Deus, eterno Pai, leva a tua proteção, leva também o teu cuidado sobre a vida deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. E fica comigo, Senhor, que nesse momento, Senhor, meu Deus, seja o teu instrumento, seja a tua voz, meu Pai, que seja, meu Pai querido, não somente mais um discurso humano, mas que seja o seu Espírito Santo falando através de mim, levando fé, levando transformação, levando arrependimento aos corações. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento novamente os irmãos com a paz do Senhor. Amém, agradeço a Deus também pela vida do nosso pastor também, que me deu a oportunidade de ministrar essa terça-feira. E eu confesso que eu ia ministrar um outro tema diferente desse. Eu ia ministrar algo em relação a não extinguir o Espírito Santo. Inclusive foi algo que teve um culto aqui que nós fizemos via conferência. Estamos fazendo também cultos de família via conferência. Mas orando a Deus, Ele preparando, Deus me levou para uma outra direção para falar sobre união. Inclusive o tema de hoje, os irmãos que estão no grupo da igreja vão ver lá que é Unidos Venceremos. Inclusive aqueles que puderem aí, até para acompanhar, ficar uma maneira mais dinâmica, abrem nos Salmos de capítulo 133 e nós vamos ler do versículo 1 ao 3. O salmo inteiro é um salmo pequeno, de apenas 3 versículos. Salmo 133, versos 1 até o 3. Amém, irmãos? Salmo 133, versos 1, 2 e 3. Amém? Hoje o tema da ministração será Unidos Venceremos. Amém? Glória a Deus. Guardando enquanto os irmãos estão aí se posicionando, estão aí abrindo as Bíblias. Recomendo também a Bíblia Hábil, é um aplicativo que você instala no notebook. Você pode instalar e simultaneamente você abre a Bíblia. É muito bom para estudo, é muito bom para acompanhar. Fora os de aplicativo também recomendo, não sou patrocinado, irmãos, mas estou recomendando a Bíblia JFA Offline. Muito boa essa Bíblia, não precisa de internet. Então é um meio também tecnológico aí que está a nosso favor. Amém, irmãos? Salmo 133, versos 1, 2 e 3, que diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos repetir o número 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oremos novamente. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai bendito, eu fiz menção da Tua palavra, meu Pai. E Pai, não sou digno de ministrá-la, Senhor, mas empoderado pela ação do Teu Espírito Santo e pela permissão do nome de Jesus, que é sobre todo nome, Senhor. Eu careço da Tua graça, eu careço da Tua virtude, do Teu poder, meu Pai, para que não saiam de mim apenas palavras humanas, mas que palavras acompanhadas, palavras, Senhor, meu Deus, ungidas, Senhor, que alcancem os corações, que leve fé, e a Tua palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então assim seja sobre cada coração, começando pelo meu,
meu. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos. Alimenta a nossa alma, Senhor, alimenta o nosso ser. Que agora nossa mente, coração, esteja cativo e ouvir a Tua voz. Dispersa, Pai querido, todo e qualquer impedimento, todo e qualquer obstáculo, Pai. Que agora o telefone não venha tocar. Que agora nenhuma distração, meu Pai querido, venha roubar esse momento precioso diante do Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? E eu fiz menção desse texto, é um texto que bastante pregado já a respeito de união. E o momento que nós passamos é um momento do qual a união, que nós sempre estamos acostumados a pensar em união, em pensar em contato humano, contato físico, abraço, aperto de mão, manifestações de carinho, manifestações de afeto, e estamos privados disso, exceto dentro dos lares, né, com os devidos cuidados. Mas enfim, a união é algo estimulada e eu diria até exigida por Deus, a união. E esse texto ele fala que há um grande benefício na união. A bênção é ordenada sobre a união. Ele diz que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Quer dizer que isso é bom, isso é suave, isso é muito bom que os irmãos vivam em união. Então é necessário que vivamos em união. E ainda diz que é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. É interessante que eu via esse versículo, eu falava mais sobre barba, sobre óleo, e eu fui buscar um pouco mais de informação. Peço perdão aos irmãos, aqui eu suando o nariz, não estou gripado, estou saindo de uma gripe, irmãos. Eu já estou melhorando, graças a Deus, tomando um chá caseiro, mas então peço perdão aos irmãos que às vezes eu posso recorrer a suar o nariz, né? Eu sei que isso não é tão educado, mas peço já perdão aos irmãos. Então, meus irmãos, eu fui buscar a respeito disso, e esse óleo que ele está fazendo menção nesse texto é um óleo especial, é o santo óleo da unção. Ele é mencionado no livro de Êxodo, capítulo 30, do 22 ao 33, e ali ele dá uma série de elementos que deve ser composto esse óleo, e diz que esse óleo ele deveria ser usado na unção dos sacerdotes, na vida de Arão e dos seus descendentes, e que não era para ser colocado sobre outras pessoas, a não ser sobre um ofício, sobre um sacerdócio, enfim, um ofício, quando eu falo, quem eram ungidos no Antigo Testamento, eram apenas os reis, os sacerdotes e os profetas que eram ungidos. Ali vinha um profeta, ele derramava sobre ele um óleo, e esse óleo ele é derramado na testa em abundância. Hoje nós vemos unção, geralmente o pastor ou o presbítero ele coloca uma pequena quantidade do óleo, mas antigamente era bastante abundante, isso descia, quando fala sobre a barba, porque era comum na época, né, não somente porque eu uso barba, mas na época era comum os homens terem a barba por fazer. Então esse óleo desceria sobre a barba de Arão até a orla de suas vestes, quer dizer, a barra de suas vestes, né? Existia ali a orla, existia ali a sua roupa sacerdotal. Então quer dizer que aquilo deveria cobrir o sacerdote, que todo aquele óleo deveria ungí-lo por completo, ou no caso ali, Arão. E depois ele faz menção também sobre outro elemento. Ele não fala somente sobre o óleo, ele fala também sobre o orvalho de Hermon. E o que é orvalho? Muitos irmãos já devem ter visto o orvalho, principalmente na parte da manhã. Nós vemos ali o orvalho, quem tem carro sabe que fica aquela fina camada, é uma difusão da evaporação da água que ela acumula durante a noite, e ele fica aquele orvalho, aquela pequena camada de difusão da água sobre uma pessoa, enfim, sobre um objeto que ficou ali ao relento, até se fala relento. E fala também que desce sobre os montes de Sião, e Sião é uma cidade localizada em Jerusalém, que inclusive o Salmo 122 ele faz a menção, né? Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Fala sobre o monte de Sião como um monte. Para orarmos sobre Sião é um monumento, é uma cidade ali que é bastante importante dentro do contexto judeu, então para nós também. E fala sobre Sião. E ali ele fala porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não está falando especificamente do lugar, não vamos ser religiosos para dizer que somente lá que ordena a bênção. Aqui ele está falando, está comparando, ele está falando primeiramente do versículo, é muito importante, meus irmãos, na interpretação da Bíblia,
É algo, às vezes as pessoas olham para a Bíblia e falam, não, a Bíblia ela é difícil de ser interpretada. Não, a Bíblia ela precisa ser estudada, examinada. A Bíblia, nós somos convidados a examinar as Escrituras. O que é examinar? Você lê ponto a ponto, frase a frase, e identificar os contextos. Já ouviram aquela famosa frase? Texto fora de contexto vira pretexto? Por isso que é muito importante, leia o texto, leia o capítulo todo, leia, se possível, quem escreveu, por que escreveu, faça as perguntas para o texto para você ter uma compreensão melhor e aplicação desse texto na sua vida. Então, quando ele fala, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem nele, ele está falando que é bom que haja união. E depois ele fala, é como. Então ele está fazendo uma comparação. É como o óleo precioso. Ele está dizendo que é algo precioso. É como algo precioso. Aí ele fala que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre o que já falamos. E também como o orvalho de Hermon e como desce sobre os montes de Sião. Ele fez essas comparações. Agora ele fala, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele está se referindo à união, não ao lugar, não ao óleo e não ao orvalho. Ele está falando sobre a união. E a união, meus irmãos, é algo que não é fácil de conquistar. Não é fácil. Somente quem vive no coletivo, somente quem vive em família, somente quem vive em comunidade, sabe que manter a união não é algo fácil. Porque, meus irmãos, somos pessoas diferentes. E é interessante que nesse texto ele usa elementos diferentes que teoricamente não se misturam. Ele faz a menção do óleo e depois ele faz a menção no orvalho, que eu falei para os irmãos, que é uma difusão da água. E água e óleo eles não se misturam. Então, da mesma forma, podemos tipificar isso dentro de um coletivo. Nós lidamos com pessoas diferentes, nós lidamos com histórias diferentes, objetivos diferentes, reunidas num mesmo lugar. Então é um desafio, às vezes, nos unir. Porque às vezes nós queremos coisas diferentes, desejamos coisas diferentes, interpretamos coisas diferentes. Então é um desafio para nós a união. Porém, a palavra de Deus nos encoraja dizendo que onde há união, há a bênção do Senhor. Porque, meus irmãos, uma coisa eu tenho aprendido. Existem bênçãos individuais e existem bênçãos coletivas que são colhidas no ambiente coletivo. Não estou pregando aqui religiosidade de igreja, mas existem bênçãos que são referentes à sua congregação, existem bênçãos referentes à sua família, existem bênçãos referentes ao coletivo do seu trabalho. Então, por mais que somos, meus irmãos, a nossa salvação ela é individual, Deus ele tem bênçãos preparadas para o coletivo, como o próprio texto diz que a união ela atrai a bênção do Senhor. Então, meus irmãos, algo que nós precisamos e devemos lutar é pela união. E ainda mais no momento, meus irmãos, que nós estamos fazendo uma live e já é um instrumento, uma ferramenta para nos unirmos. Porque nós estamos alimentando, de certa forma, a nossa união física, estamos nos vendo, estamos, de certa forma, nos alimentando da palavra do Senhor. Para quê, meus irmãos? Para que essa união se mantenha viva. Toda vez que eu vejo os irmãos, eu vou vendo os nomes, como eu disse no início da live, eu já vou lembrando do abraço, lembrando de conversas que eu tive. Então isso traz todo um sentimento de se fortalece a nossa união. Então é algo importantíssimo para nós lutarmos e procurarmos estabelecer aonde estivermos em comunidade. Amém, irmãos? E primeiramente eu gostaria de falar de um elemento que é o principal para que haja união, que é o amor. Estudamos, inclusive, iniciamos antes do ocorrido, do decreto da quarentena, começamos a falar sobre o fruto do Espírito, que está ali em Gálatas 5. E ali no versículo 22 ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. Ele começa a falar que o fruto do Espírito ele vai falar sobre amor, longanimidade, fé, várias características de um fruto. Que quer dizer o quê? Quando nós aceitamos a Cristo, nós manifestamos esse fruto com essas características. E uma delas eu vou falar especificamente hoje mais do amor, porque o amor ele é a chave da união. O amor é a chave da união. Na terça-feira passada, o Marcelo ministrou brilhantemente a respeito de João 3:16 e 17. Ele fala sobre o amor, e esse versículo tipifica o amor de Deus por nós, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele amor que está sendo compreendido ali não é um amor de sentimento, não é um amor de gostar, não é um amor de empatia, aquele amor que muitas vezes ouvimos falar sobre o amor à primeira vista, mas sim um amor sacrificial. Um amor o que, meus irmãos? De atitude. Não tem a ver com gostar, não tem a ver com afinidade, não tem a ver com retorno, mas sim com simplesmente amar com uma atitude. E muitas vezes nós precisamos amar com atitude aqueles que estão próximos de nós, porque nem todos
nós temos afinidade. Nem todos nós gostamos, não sou hipócrita, irmão. Tem pessoas que às vezes você não tem empatia, você não tem afinidade, você tem às vezes, pelo contrário, algumas dificuldades com essa pessoa. Porém, a palavra de Deus, através de Paulo, fala que, se possível, tenha paz com todos. O que está dizendo dentro desse versículo? Duas coisas. Primeiro, existem pessoas que você vai ter que se esforçar para ter paz com elas. E outro, que você tem que lutar para que tenha paz com todos. Então, quer dizer, irmãos, nós precisamos buscar essa união. Precisamos buscar através do amor, e esse amor sacrificial. Esse amor que muitas vezes vai abrir mão da razão. Esse amor que muitas vezes vai abrir mão de direitos legítimos. E, por exemplo, o perdão. Por que não abrir um leque aqui, um parênteses, para falar sobre perdão? O perdão é abrir mão de uma dívida legítima. Então, vamos dizer, a pessoa falou mal de você. Teoricamente, você deveria falar mal da pessoa, porque gerou uma dívida, ela falou mal de você. Porém, nós perdoamos essa dívida, e a palavra perdão vem de uma perda grande. Perdão, estou perdendo. É como se tivesse uma dívida e fosse rasgada essa cédula. Nós fazemos isso porque nós somos perdoados de uma dívida maior todos os dias. Então, em amor, nós praticamos o amor, perdoando as pessoas. Então nós vamos abrir mão de uma dívida legítima de praticar de repente o mal contra essa pessoa, para que, irmãos, para que na verdade habite dentro de mim o amor de Deus. Nós falamos também na escola bíblica sobre os 4 tipos de amor. Nós falamos que existe o amor filéu, o amor storge, o amor ágape, o amor eros. O amor eros é aquele que tem mais a ver com o físico, tem a ver mais com o toque, o amor mais de namorado, homem, mulher. Falamos também do filéu, do storge, do amor familiar, do amor da amizade que nós temos por amigos, e do amor ágape. O amor ágape é esse amor de Deus manifesto em João 3,16, que eu e você, todo cristão, deve buscar, primeiramente aprender como é esse amor, para depois manifestar esse amor em relação às pessoas. O amor ágape, a Bíblia diz que ele tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É um amor que ele não espera retorno. É um amor que ele não espera que você seja reconhecido. É um amor muitas vezes que ele não será devolvido, mas você ama porque primeiramente você é amado todos os dias por Deus. Então, meus irmãos, a questão da união, ela precisa ser envolvida com amor. Amor é a chave. Não tem como ser unido com alguém se você não ama essa pessoa. E repetindo, não tem a ver com afinidade, não tem a ver com compatibilidade, tem a ver com atitude. A palavra de Deus nos convida a orar por aquele que nos persegue. Olha que interessante. Diz para não pagar o bem, o mal com o mal também, mas pelo contrário, com o bem, porque isso vai amontoar brasas, cinzas. Quer dizer o quê? Sobre a cabeça, vai trazer dúvidas, vai trazer, por que essa pessoa está fazendo bem para mim, por que essa pessoa ela está me fazendo bem, sendo que eu estou fazendo mal para ela, sendo que eu desejo mal para ela. Mas isso vai, meus irmãos, ser uma agulhada na mente dessa pessoa, uma agulhada santa, né, no bom sentido, de que essa pessoa ela vai buscar entender por que você está fazendo isso. E aí é onde ela vai encontrar o Deus que habita dentro de mim e de você. Então a união, ela precisa ser buscada. A união não é algo que acontece naturalmente. Os irmãos que estão passando por esses momentos hoje de quarentena, vejam as dificuldades que você tem, mesmo sendo dentro de casa, às vezes para se reunir para fazer um culto no lar. Para reunir, para orar no mesmo horário, para fazer um culto. Então vocês verem como tem as dificuldades. E não preciso nem falar anteriormente esses momentos, como faltava tempo, como faltava oportunidades para poder nos reunirmos. Então esse momento, hoje mesmo eu estava conversando com a manhã, minha sogra, e falando sobre isso, né? Que esse momento nós precisamos desfrutar dele como um momento de preciosidade. É algo aparentemente ruim, que as pessoas não estão podendo trabalhar, mas o lado bom disso é que talvez em outras situações ninguém poderia se reunir, se unir em volta de uma mesa, poder almoçar com o tempo, poder conversar. Talvez isso nunca fosse possível em outros tempos. Então esse momento para nós também aprendermos a fazer o nosso culto no lar, voltar ao nosso culto no lar, voltar a gastar tempo com os nossos filhos, né? E eu acho interessante que eu acho que dessa quarentena os filhos vão ser os mais beneficiados, né? Porque muitos estavam acostumados a ter pouco tempo com o pai, muitos estavam pouco acostumados do pai poder parar, fazer uma brincadeira de criança com ele, estão tendo essa oportunidade. Então as crianças vão ter talvez uma lembrança boa da quarentena, para nós vai ser uma experiência não tão agradável, mas para nós, se é algo que vale a pena nós buscarmos nessa existência, é a união.
E Deus ainda nos garante a bênção sobre a união. Então você quer um lar abençoado, meus irmãos, e vamos sair agora do ambiente religioso. Não adianta você ir todo dia na igreja, todo dia você fazer jejuns e orações longas e fazer sacrifícios diante de Deus, e porém você não tentar e não promover a união dentro do seu lar. Você quer que o seu trabalho seja abençoado, seja próspero. Então não adianta você querer lá no trabalho chegar e não dar bom dia para ninguém, não dar a paz do Senhor para ninguém. É um funcionário que arruma briga com todo mundo. Então, meus irmãos, como que você quer que a bênção do Senhor seja ordenada, seja atraída para aquele lugar? Família é a mesma coisa, chega, não pede licença, trata a mulher de qualquer jeito, filho de qualquer jeito. E aí você quer que a bênção do Senhor seja atraída para esse lar? Não, meus irmãos. A palavra de Deus em 1 Samuel 15, 22, ela diz que o Senhor, ele não se agrada tanto de holocausto, mas sim como obediência da palavra do Senhor. Quer dizer o quê, meus irmãos? Então você fazer um monte de sacrifício, mas não obedecer a palavra do Senhor, que fala para amarmos uns aos outros, que fala para sermos cordiais uns aos outros. Então, o princípio da união, ele precisa ser praticado em todos os lugares. Onde nós estamos, nós fazemos parte de um coletivo. E agora, no momento que nós estamos vivendo, é interessante que todos precisamos uns dos outros. Quem está no Facebook acompanha essas discussões que alguns são a favor de voltar a trabalhar, outros querem se preservar mais. Mas enfim, embora tenham opiniões diferentes, ambos dependem uns dos outros. Porque mesmo aqueles que querem voltar a trabalhar, não adianta eles voltarem a trabalhar e porém não ter outras pessoas para poder utilizar os serviços que eles oferecem. E também em contrapartida, aqueles que estão em casa também dependem de serviços essenciais e outras pessoas que precisam sair. Então é de um momento que todos precisamos uns dos outros. Então eu creio que essa situação talvez seja até um instrumento de Deus. Não estou dizendo que Deus trouxe isso para nós, porque a Bíblia diz que Deus, ele não compactua com o mal. Isso é fruto da própria negligência humana, da própria corrupção humana, que fazem testes para poder buscar novos vírus, novas bactérias, até para uso militar. Então isso é fruto de descaso do homem, não é Deus que mandou um vírus, de forma nenhuma. Mas eu creio que Deus, ele tem o poder de transformar, inclusive a Bíblia diz isso, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quer dizer o quê? Até as coisas ruins, Deus consegue fazer com que coopere para algo bom. Então, até esse vírus, esse momento de quarentena, pode ser utilizado para nós, para que nós venhamos refletir, para nós possamos nos unir, para que nós possamos entender que nós dependemos uns dos outros. Não dependemos só de familiar, não dependemos só do pessoal do trabalho, não dependemos só do nosso círculo de conhecidos, nós dependemos, nós somos um só no mundo todo. Então esse momento veio para trazer para a humanidade essa compreensão. Tirar do nosso coração essa ideia de que eu estando bem, o outro sempre não me preciso me importar com o outro, eu estando bem, está tudo bem. Não, o bem do outro também, ele me faz bem. Então a palavra de Deus, quando Jesus ele ora com os discípulos de João 17, que ele fala, né, que o desejo é que todos fôssemos um como ele é no Pai. Precisa haver uma unidade a ponto de sermos um só. O que quer dizer um só? Não ser um ponto de ser uma única pessoa. Mas nós vamos ser um só em propósito, um só em amor. Nós seremos um só em respeito, em comunhão. Aí seremos um só. Então, união. E comecei falando sobre o amor. E outro elemento que é bastante importante para a união. E algo que hoje nós temos ao nosso favor e sempre tivemos uma luta contra ele, que se chama tempo. Tempo. Para termos união, nós precisamos gastar tempo. Tempo com as pessoas. Para nós sermos unidos, nós precisamos gastar tempo, investir tempo nas pessoas, investir tempo nos relacionamentos. Uma família que é unida é uma família que se reúne. Uma família unida é uma família que se conversa. Uma família unida é uma que gasta tempo com os outros. Então isso é fato. Onde nós investimos mais dinheiro, onde nós investimos mais tempo, é onde está o nosso coração. É isso que nós damos importância, é isso que nós damos prioridade na nossa vida. Não adianta você falar que ama alguém, mas essa pessoa você não vê, essa pessoa não se preocupa saber como está essa pessoa. Quando essa pessoa precisa de você para uma situação bem material, você nunca está à disposição. Então fica muito difícil ser unido com essa pessoa. E eu convido cada um que está ouvindo aqui, vai ver posteriormente, as pessoas que são mais unidas, que você tem como amigo, como que você tem como pessoas próximas, as pessoas que quando você precisou estavam à sua disposição, pessoas que quando você ligou, precisou que ela dispusesse de um pouco de tempo dela, ela fez com o maior prazer. Então, da mesma forma que nós recebemos essas pessoas e temos como especiais, unidas a nós, nós devemos também oferecer isso às pessoas.
Nós devemos buscar essa união às pessoas. Nós devemos nos colocar à disposição das pessoas. A união não acontece naturalmente. Às vezes queremos ter muitos amigos, mas não queremos ser amigos de todos, né? Acho interessante, né? Às vezes eu ouço de pessoas que falam, as pessoas não ligam para mim. As pessoas não falam comigo, eu sou tão sozinho. Porém, meus irmãos, se você conversando com a pessoa, e às vezes a própria fala da pessoa denuncia que ela é uma pessoa que, fulano é assim, e sempre tem uma crítica, sempre tem uma reserva em relação a uma outra pessoa. Quer dizer, quer ser aceito e amado por todos, mas não quer amar todos, não quer aceitar todos. E o mundo espiritual, ele tem princípios, meus irmãos. A Bíblia fala que a lei dos profetas é o quê? O que eu quero que façam por mim, eu faço também. Então, se eu quero ser amado, eu preciso também amar as pessoas. Se eu quero ser compreendido, eu preciso compreender as pessoas. Se eu quero ser aceito, eu preciso aceitar as pessoas. Se eu quero ser perdoado, oração, Mateus 6, oração modelo, fala que se quisermos ser perdoados, precisamos perdoar também. Então, meus irmãos, o reino de Deus, ele tem princípios, né? Um dos princípios imutáveis da palavra de Deus é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Se nós investirmos na união, nós colheremos união. Mas se nós investirmos na desunião, na contenda, na discórdia, nós não teremos a união. Não tem como você estar num ambiente no qual você semeia a discórdia, você semeia a maledicência, onde a sua boca só diz maledicência, onde a sua boca, ao invés de abençoar, ela amaldiçoa. E a palavra de Deus fala que não convém que da mesma fonte, quer dizer, da nossa boca, ela venha jorrar água amarga e água doce. Então, outra hora nós estamos falando bem de uma pessoa, outra hora nós estamos falando mal dessa pessoa. E não quer dizer, como é um princípio espiritual, não quer dizer, você às vezes não está falando na frente da pessoa. Mas quando você fala mal da pessoa por trás dessa pessoa, é um princípio espiritual que é quebrado. Então o que acontece? Você está falando mal, isso se torna uma maledicência no mundo espiritual. E o que? Você não está semeando união, você está semeando contenda. Então, meus irmãos, a questão de dedicar tempo, porque ela é muito importante dentro do contexto de união. Porque quando eu invisto tempo com as pessoas, eu conheço as pessoas. A Bíblia não fala em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas? Então há o tempo de você dedicar às pessoas. Dedique tempo para conhecer as pessoas. Experimente aquela pessoa que você não tem tanta afinidade, não tem tanta simpatia. Experimente conhecer a história dessa pessoa. Experimente saber como que foi a infância dessa pessoa, como que ela vive, quais as perdas que ela teve durante a vida dela, quais os problemas que ela teve. Eu garanto para vocês que a sua concepção, a sua percepção a respeito dessa pessoa vai mudar. Porque muitas vezes quando nós entendemos o que a pessoa passou, o que ela passa, às vezes a situação que ela está passando, vai explicar muitas vezes o comportamento que ela tem, muitas vezes não somente o comportamento, mas o temperamento que essa pessoa apresenta. Então precisamos dedicar tempo às pessoas, da mesma forma que nós queremos que as pessoas dediquem tempo para nós. Eu acho que todos que estão ouvindo aqui gostam quando você vai falar com alguém, essa pessoa ela olha no seu olho, ela para o que está fazendo para olhar para você, para dar atenção para você. Então da mesma forma que nós queremos ser ouvidos, queremos ser observados, queremos ser homenageados, digamos assim, honrados, né, com a atenção das pessoas, também devemos dar essa atenção às pessoas. Essa atenção de conhecer, de ler a vida da pessoa para compreender essa pessoa. E todo relacionamento ele é baseado em conhecimento. Então, quanto mais eu conheço a pessoa, mais eu me aprofundo. Quem aqui é dos mais antigos, talvez lembre dos pais e mães que simplesmente o olhar deles já denunciava o que eles esperavam ou queriam de um filho. Porque isso é afinidade, são anos e anos de comportamento. E isso também, o casal também vai compreendendo às vezes só por uma fala que o determinado não gostou, de uma atitude ou gostou. Então vem o que? Vem através do investir tempo, de conhecer a pessoa. Amém, irmãos? Esse mais um fator a respeito de tempo no crescimento da união. Amém, irmãos? Estamos passando por um momento, meus irmãos, que não podemos reclamar. Não podemos falar que não temos tempo. Eu sei que também não temos o dia todo, algumas funções estão limitadas, mas estão de certa forma com tempo reduzido, nós conseguimos nos programar melhor do que anteriormente. Então há tempo sim, irmão, de investir num culto doméstico, há tempo de nós almoçarmos juntos, jantarmos juntos, fazer uma oração juntos, conversarmos, saber dos sonhos de cada um, saber o que cada um espera da vida.
nos aprofundarmos na leitura da palavra, sabe, sentar à mesa e falar, olha, esse versículo eu não compreendi, o que você compreende desse versículo, o que você compreende. É tão gostoso, a palavra de Deus nos convida a falar da palavra, inclusive na mesa, inculcar na mente deles. O que quer dizer inculcar, irmãos? É praticamente colocar na mente deles, falar sobre o evangelho. Então, tem que ter o costume. Então, por exemplo, olha, eu vi a live aqui, vou dar até um exemplo para os irmãos. Terminou aqui de ouvir a live, olha, gostei da palavra, falou isso comigo, que você já vai comentar na mesa, olha, eu achei isso, achei aquilo, e examine também o que eu falo, né, a ordem para nós é sempre examinar aquilo que está sendo dito, eu acho que isso aí o Décio faltou, senão é isso, tem que ser discutido, tem que ser examinada a palavra de Deus. Então, gaste tempo com isso, invista tempo nas pessoas, invista tempo na união. Então, após a live, vai lá, aquele que não teve oportunidade no momento de ouvir, olha, a palavra foi assim, Salmo 133, foi uma bênção, senão, olha, não compreendi isso, queria aprender um pouco mais, e traga esse assunto, invista nas pessoas, entendeu? Às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso lar, que o nosso lar seja abençoado, que o nosso lar ele seja modificado, mas continuamos tendo as mesmas atitudes, e aí eu convido os irmãos, você vai ter a mesma rotina que você tinha antes, sendo que está diferente a sua rotina de trabalho, alguns estão privados de trabalho, então você vai continuar com a mesma desculpa que não tinha tempo, com a mesma desculpa que não conseguia se reunir. Então, se queremos colher frutos diferentes, precisamos fazer uma semeadura diferente. Talvez esse momento permitido por Deus, não, lógico, não trazido como dito, mas esse momento que aconteceu, talvez seja para nós um momento de nos disciplinarmos novamente, a gastarmos tempos com coisas importantes, investir nas pessoas. Eu recentemente perdi a minha mãe, e graças a Deus eu não tenho ressentimento em relação de gastar tempo com ela, investir tempo com ela, que eu tive essa oportunidade. Mas outrora nós vemos, né, em velórios, em sepultamentos, pessoas lamentando que poderiam ter feito mais pelos entes queridos, que poderiam ter dedicado mais tempo pelos entes queridos, que poderiam ter abraçado, poderiam ter feito mais. Então, até quando, irmãos? Vamos ficar nos lamentando que poderíamos ter gasto mais tempo, investido mais tempo nas pessoas, enquanto as pessoas estão aqui hoje. E nós estamos agora com um tempo abundante, com as pessoas ao nosso... Antes se tinha a preocupação de a pessoa não estar em casa, agora todos estão em casa. Então não há como não reunir, não há como estar juntos. Então, meus irmãos, é um momento propício para nós. É o momento ideal para estimular essa união. O culto no lar, as conversas entre pai e filho, as conversas entre os casais, as conversas entre amigos. Meus irmãos, é um momento para isso. É um momento para nós crescermos em união. E existem também os inimigos da união. Da mesma forma, meus irmãos, não vou me estender muito, mas a união, como eu disse, ela não é algo fácil, não é algo que acontece naturalmente. Mas, por exemplo, o celular no qual vocês estão utilizando e vendo a live agora, do qual eu estou transmitindo também, é uma ótima ferramenta de propagação, mas também pode servir como desunião, porque se nós não vigiarmos, acaba se tornando um instrumento de desunião. Porque às vezes ao invés de conversarmos, estamos no celular, ao invés de estarmos juntos, conversando, está cada um no quarto, assistindo um filme, cada um no quarto. Então esse é o momento de repente, vamos assistir todo mundo na mesma TV, no mesmo programa de televisão. Vamos assistir, vamos ver esse mesmo programa juntos, entendeu? Então esse é o momento, meus irmãos. E como diz a ministração, aliás, o título da ministração, que unidos venceremos. Eu creio, meus irmãos, que esse é o momento da união. Esse é o momento da união. Tanto que, como eu disse, que todos precisam um do outro. Se a população ela cooperar com as normativas, enfim, que as nossas lideranças estão passando, se colocarem em quarentena, evitarem a propagação do vírus, mais cedo todos serão beneficiados. Mais cedo todos serão, esse vírus, em nome de Jesus, vai se dissipar, vai embora, os riscos de morte vão cessar. Então, é preciso essa união, é preciso essa cooperação. Porque enquanto ficar um pensando do outro, tentando se prejudicar, tentando através de bandeiras políticas, enfim, de ideologias diferentes, tentando atabar lados diferentes, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, meus irmãos, a ideia, a mensagem de hoje, meus irmãos, é que unidos venceremos. A bênção do Senhor, ela vai recair sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos, quando houver união, quando houver amor, quando houver investimento de tempo, quando você entender que você não é um só, o bem do outro faz bem a você também. Já ouviram falar aquela frase, quando a dor do ser humano ao seu lado não doer mais em você, o doente é você. E nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que entendemos, meus irmãos, que
A nossa vida é além de nós, nossa vida tem um propósito fora de nós, não um propósito só de viver para mim, pelo contrário, eu vivo por outros, eu me entrego por outros, por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, então o que eu faço em retribuição a esse amor? Eu morro por outros, o que eu faço? Eu devolvo isso no fluxo da vida, eu recebi de graça eu vou dar. Então o que acontece, meus irmãos? Eu me uno às pessoas em amor a Cristo. Eu me uno, talvez aquele que me maldiga, eu me uno, às vezes aquele que tenta me prejudicar, eu me uno àquele que fala mal de mim, porque em amor a Cristo, porque a união ela ordena a bênção do Senhor, irmãos. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos, esse momento de união entre nós, eu sei que de maneira virtual, mas é uma maneira que nós estamos hoje, de certa forma, ainda cativando os nossos relacionamentos, investindo tempo uns dos outros, também cultuando a Deus, adorando o nome do Senhor. Eu creio que muitas igrejas estão fazendo isso também, e peço aos irmãos que continuem orando também por esse momento, orando pelos enfermos, orando pelos profissionais que estão nas ruas aí se expondo, pelas pessoas que estão na linha de frente, que estão aí buscando, que estão aí correndo atrás, enquanto nós estamos em casa. Então, meus irmãos, eu peço a vocês que continuem em oração, vou encerrar com uma oração, peço que os irmãos deem um joinha, compartilhem essa mensagem, que alcance o maior número de pessoas, que as pessoas sejam também abençoadas. Amém, irmãos? Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa mensagem que o Senhor propôs no meu coração. Eu entendo que ela primeiramente ela serve para mim. Que eu devo entender que a união é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser investido, algo que devemos lutar contra os inimigos da união, meu Pai. E hoje nós temos todas as ferramentas a nosso favor. Não podemos, meu Pai, muitas vezes nos esconder das desculpas da falta de tempo, nas desculpas, ó Pai, muitas vezes das correrias do dia a dia, porque hoje elas são escassas e hoje, pelo contrário, nós temos mais tempo. Nós temos, Senhor, meu Deus, mais proximidade das pessoas, Pai, sendo família. Então, bondoso Deus, nos ajuda, Senhor. A Tua palavra diz que a bênção ela é ordenada sobre a união. Então eu creio, meu Pai querido, se queremos uma mudança no lar, queremos uma mudança no trabalho, queremos uma mudança nos nossos relacionamentos, devemos investir na união. Devemos, ó Pai, investir nos relacionamentos. Devemos, ó Pai querido, investir, meu Pai, em sermos um só, meu Pai. Orarmos uns pelos outros. Orarmos, dedicarmos, ó Pai, momentos de oração pelos outros, Senhor. Hoje não há, meu Pai querido, mais o recurso do abraço, do afeto, da manifestação do carinho, Pai, mas eu creio que a maior prova de amor que podemos dar uns aos outros é orando, é intercedendo, é, Pai querido, rompendo as barreiras espirituais, abençoando todos os lares. Nós lembrarmos dos nossos irmãos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão precisando se expor, é orar por eles, blindá-los através da arma da oração, estar, meu Pai, abençoando os lares deles, pedindo que o Senhor venha proteger os familiares, aqueles que estão nos hospitais, meu Pai, os profissionais da saúde, da segurança, todos, ó Pai, que estão ali, meu Pai. Essa é uma prova de amor e de união. Nos unimos a Ele no mundo espiritual, meu Pai. Muitos que nunca saberemos o nome. Muitos, ó Pai, que talvez não teremos o contato físico. Mas nós vamos nos unir a eles espiritualmente. Abençoando a vida deles, ó Pai. Provocando milagres, provocando libertação nos lares deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pelos irmãos, meu Pai, que estiveram aqui conosco, meu Pai querido. Que, Pai, essa palavra ela venha produzir nos corações fé. E que, Pai, eu sempre oro para que sejamos impedidos. Que sejamos, ó Pai, encorajados a viver a palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, porque quando nós praticamos a Tua palavra, ela se torna verdadeiramente a palavra de Deus. Ela se torna a palavra viva. Uma palavra, meu Pai querido, que ela produz em nós mudança, transformação. E essa transformação, ela é notada. E essa transformação, ela é vista pelas pessoas. E nisto o Teu nome é glorificado. E nisto o Teu nome é exaltado. E nisso o Teu nome é propagado, Senhor. Então, bondoso Deus, eu peço que essa mensagem, ela seja ratificada pelo Teu Santo Espírito em cada coração, meu Pai. E que esse culto ele não termine, meu Pai, depois dessa oração. Mas sim que ele continue, Senhor. Que essa palavra ela continue ecoando nos lares, através dos comentários, através do examínio das Escrituras, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, despeço dos irmãos, desejando aí que os irmãos continuem se cuidando, continuem aí se preservando, aqueles que podem ficar em casa, se preservem, tomem as medidas necessárias aí de higiene, tá bom? E aí peço que os irmãos aí tenham, desejo, na verdade, ore para que os irmãos tenham uma semana abençoada, tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus e fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus.